Muito bem, chegamos a mais um momento para a gravação de mais um curso teológico chamado Em Busca da Verdade. Você está no canal Mauro Quadro, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre Israel sai do Egito. Que maravilha, irmãos, saber que Deus, ele levou Israel a estar ali dentro do Egito durante 430 anos. E uma das revelações que Deus ele tem me dado é que Israel estava ali para proteção dele mesmo. Ou seja, o povo de Israel foi levado a se tornar uma grande nação. Quando Deus envia Moisés para tirar o povo de dentro do Egito, o povo estava ali 430 anos e Deus ele escolhe a Israel e tira ele de lá e ele é uma grande nação. 3 milhões de pessoas, 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então o primeiro desafio deles é sair de lá e atravessar o Mar Vermelho. Deus, de uma forma milagrosa, ele abriu o Mar Vermelho e o povo ele passou em terra seca. Faraó tentou passar atrás, mas Deus ele disse a Moisés: envia o teu cajado, estende o teu cajado sobre o mar e ele se fechará. E ali Faraó e todo o seu exército acabou perecendo. E Miriam, do outro lado, cantou o hino da vitória, dizendo: só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor. Começa um período de caminhada no deserto. Quando eles caminham 3 dias, falta água. E o povo vai até Moisés e pede para que Moisés lhe dê água, dizendo: por que você tirou nós do Egito para nos matar de sede nesse deserto? Moisés orou a Deus e Deus mostrou a ele uma fonte. E ali Deus ele fez com que aquela fonte que tinha águas amargas, através de um galho de árvore que foi cortado, ele foi jogado dentro e aquelas águas se tornaram boas para o consumo. Chegou no outro período, o povo pediu para Deus carne e Deus envia então codornizes. E ali o povo continuava reclamando, dizendo: nós queremos alimento para nossos filhos. E Deus então enviou o maná do céu. Em outras palavras, o que eu quero te dizer é que quando Deus ele nos tira do mundo e nos traz para a sua casa, não é para nós sermos envergonhados ou que Deus ele vai deixar nós perecer, não. Deus ele quer que nós venhamos depender dele, assim como Deus queria que Israel não dependesse mais do Egito, mas agora buscasse a ele e dependesse dele. O exército, o deserto, ele torna-se uma escola para Israel e ele começa a aprender a depender de Deus. Chega um momento onde Moisés é chamado até o Monte Sinai e Deus dá a ele ali os modelos para o tabernáculo e dá também a Moisés as tábuas da lei. Durante 40 dias Moisés ficou lá no monte e depois ele desceu trazendo então as tábuas da lei e também ali a planta, vamos dizer assim, para que o tabernáculo ele fosse estabelecido. Quando Moisés está prestes a atravessar para a terra de Canaã, ele envia 12 espias. E esses espias, eles trazem um cacho de uva de lá com uma vara entre ele, porque a terra era tão boa que o cacho de uva ele tinha que ser carregado por 2 homens. Quando o povo está ali para receber a notícia, 10 deles deram notícia negativa, mas Josué e Caleb deram uma notícia positiva, dizendo ao povo: se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor for conosco, esse povo será como pão na nossa mão e nós vamos devorar ele. Assim é na nossa vida, no nosso dia a dia. Não é pelas nossas capacidades, pelas nossas condições, mas se nós tivermos fé e crermos, acreditarmos em Deus e agirmos em cima daquilo que Deus ele nos vocacionou e comissionou para nós fazer, nós vamos ter êxito, vamos ter sucesso. Chega outro momento ali, então, quando o povo ele
houve aquela notícia negativa, ele quer voltar para o Egito, e no seu coração eles voltaram, e Deus diz a Moisés, manda esse povo que marche. Eles continuaram marchando, e por causa da murmuração deles, Deus enviou serpentes abrasadores. O povo, ele reclamava muito, e a palavra reclamar significa clamar duas vezes. Então, a queixa deles era dupla, eles reclamavam de tudo, nada estava bom para eles. E Deus enviou então serpentes abrasadoras que brotavam da areia do deserto e picavam eles, e muitas pessoas morreram. E o povo foi até Moisés e pediu a Moisés, dizendo, ora por nós, para que Deus nos livre das serpentes abrasadoras. E Moisés, ele foi instruído por Deus, então, a construir uma serpente de bronze, colocar numa haste bem alta, e todo aquele que era picado pelaquela serpente e olhasse para aquela haste, aquela serpente de bronze, do lugar onde ela estava, ela seria curado instantaneamente. Jesus, ele fez referência a este acontecimento no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, quando ele diz a Nicodemos, e há de ser que, quando o Filho do Homem for levantado, assim como Moisés levantou a serpente, todo aquele que olhar para ele será salvo. Então, Jesus, ele fez referência que quando a serpente, que é o símbolo de Satanás, ele nos pica, nos fere, nos machuca através do pecado, de coisas que nós somos levados a praticar, e aquilo muitas vezes, o pecado em nós, ele gera morte, mas se nós olharmos para Jesus, que foi levantado na cruz, assim como a serpente, nós seremos curados. E a palavra de Deus diz, olhai para mim, vós, todos os termos da terra, e serdes curado. Então chegamos à conclusão de mais uma aula. Se você gostou desse vídeo, deixe o teu gostei, clica no link ali para compartilhar, deixa o teu comentário e nós vamos estar